Eu trabalhava aqui na universidade, lecionando antropologia. Eu era ligada a 2 departamentos. Eu lecionava antropologia física no departamento de ciências biológicas e lecionava antropologia cultural no departamento de antropologia. E aí a Débora fez concurso para antropologia aqui na Universidade Federal do Pará. E nessa ocasião o Márcio trabalhava no INPA em Manaus e como a Débora passou no concurso aqui em Belém, ele resolveu ser transferido para cá, para Belém, e foi transferido para o Museu Guild e a Débora ia iniciar na antropologia. Como eu já estava na antropologia há mais tempo, aí o Márcio veio falar comigo para ver se a gente arrumava um espaço, se a universidade aceitava um espaço para que o projeto Mamiroá pudesse realizar algumas atividades aqui dentro da universidade. E aí eu consegui uma sala lá no departamento de antropologia, a gente tem um prédio aqui chamado Laboratório de Etnologia, e eu consegui uma sala e nós trabalhávamos lá, eu, o Márcio, a Débora e outras pessoas que ele contratava eventualmente para começar o trabalho no Mamirauá. E eu trabalhava na antropologia. E aí o Márcio, na ocasião, isso foi em 1992, já tinha a casa comprada lá na Avenida Brasil, onde funcionava para receber as pessoas que iam trabalhar no Mamirauá, e ele tinha um outro pesquisador fazendo a administração inicial do projeto. E depois esse administrador saiu e aí ele pediu para eu ficar trabalhando no Mamirauá. Aí, como eu trabalhava em tempo integral aqui na universidade, eu falei para ele que eu ia trabalhar só uns 3 meses para ajudá-lo até ele arrumar outra pessoa, e desses 3 meses está até hoje. Eu comecei em 1992 a trabalhar no Mamirauá. Nós estamos em 2019, mas eu trabalhava só 20 horas, porque a universidade me liberou 20 horas para eu trabalhar no Mamirauá. Continuava recebendo o salário da universidade, eu continuava dando aula e trabalhando no Mamirauá, ajudando o Márcio na parte administrativa. Depois, quando me aposentei da universidade, porque eu me aposentei na época, que está havendo algumas mudanças na Previdência, mas na época você com 25 anos de trabalho já podia se aposentar. E eu comecei a lecionar muito cedo, comecei a lecionar com 17 anos, com carteira assinada. Então, aí eu me aposentei, já estava gostando de trabalhar no Mamirauá, me aposentei e aí passei a trabalhar somente no Mamirauá, aqui dentro da universidade. O Márcio, eu tinha uma ligação muito próxima com ele, né, porque ele é meu primo, né? A minha mãe é irmã do pai dele, e quando ele era criança, assim, até antes da adolescência, quando o pai dele, que foi o criador da genética aqui na Universidade Federal do Pará, o pai dele viajava para fazer cursos fora de Belém, tanto no Brasil como no exterior. Os meninos pequeninos, assim, ainda assim de 10, 8 e 6 anos, aí as crianças iam para Santarém, onde eu morava, ficavam com a minha mãe, o tempo que ele ficava fora. Nas férias dele, as férias antigamente era mês de julho, dezembro, janeiro e fevereiro. Todos os anos eles iam passar as férias na nossa casa em Santarém. Então eu convivi com eles o tempo todo, com esses 3 meus primos. A Helena, que é mais velha, o Márcio é o segundo e o Manuel Aire Júnior, é o terceiro. E quando eu fiz 17 anos, que eu ia fazer o terceiro ano, ensino médio, para fazer vestibular, não tinha faculdade em Santarém naquela época, em 1967. Aí eu vim para Belém para fazer o terceiro ano e me preparar para fazer o vestibular. E eu vim morar na casa do meu tio Manuel, que é o pai do Márcio. Então, eu passei os 4 anos da faculdade morando junto com eles. Então, a minha ligação com o Márcio é uma ligação de prima e irmã, né? Nós convivemos juntos muito tempo.
Eu tinha o maior carinho por ele, porque quando criança, quando adolescente, ele sempre foi muito brincalhão. Fazia piadas e gostava de arrumar algumas brincadeiras para perturbar determinadas pessoas, para ficarem preocupadas. Eu também não era santa e entrava, participava dessas brincadeiras com ele, não era só era uma brincadeira para fazer os outros, né, ficarem encabulados ou se assustarem. Mas ele era uma pessoa muito inteligente. O Márcio era estudioso, não era ligado à questão financeira, desespero por dinheiro. E quando na adolescência, ele gostou muito de fotografia. O Márcio batia fotos muito bonitas. Aí o meu tio montou um estúdio em casa para ele. Ele viajava aqui para o Nordeste do Pará para bater fotos. Mas nessas fotos também ele fazia muita brincadeira. Ele dizia que quando era de conhecido, que ia bater uma foto, ele batia ou da cintura para baixo ou da cintura para cima. E fazia muitas brincadeiras com as fotos. E quando ele resolveu fazer o vestibular, na época que ele fez o vestibular aqui na universidade, hoje você faz para o curso específico. Na época, você fazia para a área de ciências biológicas e você podia escolher depois, dependendo da sua nota, medicina, odontologia, farmácia ou ciências biológicas. E o pai dele pensava que ele ia escolher medicina, que o pai é médico, né? E ele escolheu ciências biológicas. E depois dele entrar na faculdade, ele começou a se interessar por animais. E depois de começar a estudar aqui em Belém, ele pediu para estudar em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Em todos os lugares que o Márcio participou, ele era muito querido, porque ele era muito engraçado, muito risonho, ele era responsável, mas era uma pessoa muito engraçada e contava piada, ele não via diferença assim para as pessoas. Depois, quando ele começou a trabalhar no Mamirauá, você pode perguntar para as pessoas que trabalharam com ele tratava bem desde um senhor cientista de último nível como um faxineiro ou um assistente de campo que trabalhasse no Mamirauá. Ele dava a mesma atenção para todo mundo. E quando ele começou a se interessar pela biologia, pelos animais, e depois que ele passou a ter o interesse pelo meio ambiente, o principal mundo dele era o meio ambiente. E no início do Mamirauá, eu lidei com o Márcio muitos anos, eu administrava não só o dinheiro do Mamirauá, como eu administrava o dinheiro pessoal dele, de salário. Todo o dinheiro que ele recebia era administrado por mim. Ele usava o dinheiro dele, ou o dinheiro que ele recebia para as pesquisas dele, para passar para outros pesquisadores, para ajeitar uma situação no Mamirauá, para comprar uma canoa, uma voadeira. Ele não tinha preocupação com bem material para ele. Ele queria que a instituição funcionasse, a ONG ou a instituição funcionasse bem para ir para frente, e ele não estava preocupado com bens materiais para ele. Ele era assim, fora de série. Era querido no Brasil, conhecido no mundo inteiro. Essa parte pessoal dele que eu te descrevi, que eu convivia com ele, era conhecido até pelos pesquisadores quando ele participava em reunião, que eles descrevem que ele estava num computador digitando, pensavam que ele estava digitando o que estava se falando naquela convenção ou naquela reunião, quando na verdade ele estava jogando alguns jogos eletrônicos no computador, né? Mas ele estava prestando atenção quando vinha um assunto que ele sabia que era de interesse, aí ele se manifestava. Então, a importância dele era conhecida pela intelectualidade dele também, pela produção científica dele. Os trabalhos que ele desenvolvia eram de alto nível e reconhecidos. Então, o Márcio era conhecido tanto pelo seu temperamento pessoal, pelo seu caráter, como pelo seu conhecimento intelectual, pela sua competência. Eu atribuo a ele essas duas características. Ele fez o mestrado dele quando ele estava no INPA e pesquisou no Aripuanã, né?
Quando ele fez o doutorado dele, ele já se interessou em pesquisar o macaco, o acari. E como o macaco acari é localizado onde hoje é a região do Mamirauá, o Márcio veio fazer esse trabalho aí para coletar os dados, para estudar o comportamento animal, toda a situação do animal. E tinha um pesquisador muito famoso, o Mittermeier, que é presidente da Conservação Internacional, que também queria estudar o acari e se dava com o Márcio e falou para o Márcio que não estudou o acari por causa da dificuldade do acesso ao local, o dia a dia não seria fácil naquela floresta, e ele ficou impressionado como o Márcio se interessou por isso. E quando o Márcio foi coletar os dados do macaco acari, ele começou entre 1982 e 1983. Em 1983, numa das viagens que ele foi, ele levou mais de uma vez um fotógrafo famoso que já faleceu, que é o Luiz Cláudio Marigo, um fotógrafo de natureza. E o Marigo já era muito ligado também nessa época com o meio ambiente. E aí o Marigo, conversando com o Márcio, eles trocaram ideias, o Marigo deu uma ideia para ele de solicitar para a SEMA, que não tinha na época o Ministério do Meio Ambiente. A SEMA era a Secretaria Especial do Meio Ambiente. O presidente era o Dr. Paulo Nogueira Neto, que faleceu este ano, né? E o Márcio se dava com o Dr. Paulo Nogueira Neto, o Márcio se dava com várias autoridades, e o Marigo sugeriu para o Márcio conversar com o Dr. Paulo Nogueira Neto para solicitar a criação de uma unidade de conservação lá. O Márcio estava trabalhando naquela região do lago Mamirauá, e aí, em 1984, eles redigiram um projeto e mandaram para a SEMA, solicitando a criação de uma unidade de conservação de 260 mil hectares. Telefonavam para o Dr. Paulo Nogueira Neto, iam lá, se interessavam, mas não foi culpa do Dr. Paulo Nogueira Neto, que ele sempre teve muito interesse pelo Mamirauá, inclusive foi membro do Conselho do Mamirauá. É que a questão burocrática de criação de unidades, isso envolve espaço de terra, que muitas vezes o governo não quer liberar, e até que eles decidiram não ficar mais solicitando essa informação para ele, achando que a unidade não ia ser construída. O Márcio voltou para a Inglaterra para fazer pós-doutorado, e quando foi em 1990, antes de 1990, um dos membros da Secretaria do Meio Ambiente esteve em Manaus e conversou com o governo do estado. Na época, o governador era o Amazonino Mendes. E, para surpresa do Márcio e do Marigo, em 1990, o governador do Amazonas assinou a criação da unidade de conservação chamada Estação Ecológica Mamirauá, em 1990, com uma área de 1.124.000 hectares, que eles tinham solicitado somente 260 mil hectares. Aí o Márcio ficou muito alegre com essa notícia, né? E aí começou a desenvolver mais o trabalho do projeto Mamirauá. Foi comprada uma casa na Avenida Brasil, que hoje a casa continua lá, que foi onde começou toda a sede do Mamirauá. E aí o Márcio e a Débora começaram a convidar pesquisadores para trabalhar, tanto na área biológica como na área social. Porque em 1990 foi criada a Estação Ecológica Mamirauá, né, pelo governador do Amazonas. E aí foi quando eu entrei em 1992, em 1990 foi criado a estação. Em 1991 foi criada a Sociedade Civil Mamirauá, a ONG, que essa ONG o Márcio criou para poder ter um objetivo de utilizar os recursos que viessem chegando do exterior e de algum financiador aqui do Brasil, que o dinheiro fosse ser utilizado somente pelo Mamirauá. A finalidade da Sociedade Civil Mamirauá era arrecadar esses fundos e utilizar nas pesquisas da Estação Ecológica Mamirauá. A Estação Ecológica Mamirauá, ela não permitia
a presença de populações habitando nessa área, que era uma unidade de conservação. Aí o Márcio, com a Débora e outros pesquisadores, vários pesquisadores, se reuniram e começaram a conversar para sugerir a criação de uma unidade de conservação que permitisse que fosse realizada sempre pesquisa científica, com o objetivo de conservar o meio ambiente, a região, e melhorar a qualidade de vida da população que habitava lá, para eles se interessarem e eles mesmos iam ajudar na conservação ambiental. Eles ganhariam a melhoria de vida e, para isso, eles perceberiam que precisavam manter o meio ambiente. E aí eles criaram a unidade de conservação chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Foi encaminhado para o Ministério do Meio Ambiente, demora algum tempo, mas aí eles aprovaram e foi criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Então, como era estação ecológica, Mamirauá passou, quando o Ministério aprovou, passou a ser chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que foi criada em 1996. Depois, aí o Márcio conseguiu, porque ao lado do Mamirauá tem uma outra reserva, Amanã, criou mais essa reserva, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, que tem 2.313.000 hectares. É bem maior que o Mamirauá, mas como é ao lado do Mamirauá e as populações que habitam mais no lago Amanã, o trabalho desenvolvido pelo Mamirauá também era desenvolvido com as populações de lá do Amanã. E aí isso foi uma situação muito boa, porque não se retirou a população de lá, uma população que já habitava desde antes do descobrimento do Brasil. As populações habitavam na região amazônica, nessa região. As populações, aí no início sempre é uma rejeição, eles ficavam com receio se ia funcionar bem a reserva, mas com vários trabalhos executados, o trabalho social, o interesse de melhorar a qualidade de vida, acabar com o índice de mortalidade infantil, o trabalho de educação ambiental, isso tudo, a parte do trabalho social foi muito importante para que as populações entendessem a importância do Mamirauá para eles. E foi muito boa a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que foi criada pela equipe do Mamirauá, pelo Márcio e sua equipe, que foram criadas reservas. Hoje tem várias reservas no Brasil, em vários estados, tem no exterior, tem na Argentina, tem na Tanzânia, tem no Peru, tem na Bolívia, tem vários locais a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, porque aí você trabalha preservando o meio ambiente, melhorando a qualidade de vida da população, desenvolvendo pesquisa científica. Você não vai fazer a atividade sem levantar os dados do local, da fauna, da flora, de todo o meio ambiente, para que sejam desenvolvidas as atividades. Então isso foi um ponto muito importante da época do Márcio, essa criação da reserva. E aí, como a reserva, o trabalho no Mamirauá foi ficando muito conhecido no exterior, que o Márcio era conhecido no exterior, ele era ligado em Nova York ao WCS, né? Estudou em Cambridge, na Inglaterra, ele conhecia pesquisadores de vários lugares do planeta. Ele, com todo esse conhecimento dele, aí o governo brasileiro, basicamente o CNPq, começou a ter interesse em ajudar ou financiar o Mamirauá, né? Mas para ter esse financiamento, ele não podia financiar uma ONG, porque quem administrava as duas reservas nessa ocasião era a Sociedade Civil Mamirauá, que é uma ONG. E aí o governo sugeriu ao Márcio que fosse criado um instituto. E em 1999 foi criado o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. E o Márcio queria que fosse criado um instituto porque ele queria que o governo brasileiro assumisse, porque esses financiamentos que vêm de fora, do exterior, eles financiam a pesquisa, eles pagam uma consultoria, eles financiam uma infraestrutura, eles financiam a compra de um barco, de construção de casas flutuantes, mas eles não financiam o pagamento de pessoal com carteira assinada, porque você sabe
que quando o pagamento de pessoal envolve questões trabalhistas, né? Então, quem assume isso é o governo brasileiro. E o Márcio tinha uma ideia de um crescimento, tudo dele. Ele queria trabalhar em várias áreas, sempre preocupado com a conservação do meio ambiente, mas ele queria que o Mamiroá se tornasse um instituto maior, com sua sede, né? Para poder alojar bem os pesquisadores e dar direito a eles com carteira assinada, para terem suas férias, seu 13º, e para isso, com os financiamentos que ele tinha do exterior, não seria possível. E com o financiamento do governo brasileiro, isso seria possível. Então, isso foi um desejo muito grande dele e foi muito bom que em 1999, quando surgiu o Instituto Mamirauá, ele foi o primeiro diretor do Instituto Mamirauá. E a partir daí nós começamos a ter... Ele me colocou como diretora administrativa do Instituto Mamirauá. Eu fiquei com 2 funções, porque a primeira presidente da Sociedade Civil Mamirauá foi a Débora. Depois, quando a Débora se separou do Márcio e que ela foi morar no Rio de Janeiro e depois em Belo Horizonte, logo que ela saiu, ela pediu para sair da presidência da sociedade. E aí o Márcio pediu que eu assumisse a presidência da Sociedade Civil. Quando foi criado o Instituto Mamirauá, eu já administrava o Mamirauá extraoficialmente, né? Mas aí precisava de cargo de diretor administrativo, diretor técnico científico, e aí o Márcio me colocou como diretora administrativa do Instituto Mamirauá. O Márcio era o diretor geral e eu era a diretora administrativa. Quando o Márcio adoeceu, que descobriu que ele estava com câncer de pulmão, foi aqui neste local que nós estamos quando ele veio do médico e me comunicou. Foi um susto muito grande para todos nós e eu fiquei muito abalada. E aí ele conversou comigo já nessa ocasião, dizendo que, com toda a experiência que eu já estava, com o que ele sabia que eu tinha, ele queria que eu ficasse substituindo ele na direção. Quando ele soube, foi em 2001. Ele morreu em março de 2003, com 49 anos, que ele faz aniversário, o aniversário dele era sempre em 21 de fevereiro. E aí, o Márcio era muito novo e ele mesmo conversando comigo, quando descreveu que veio do médico com o laudo, né, que estava com câncer de pulmão, os pais dele estavam no Rio visitando os netos, filhos do Márcio, que moravam com a Débora no Rio, e um irmão do Márcio, mais novo, que hoje mora nos Estados Unidos, morava no Rio. Os pais estavam morando com o irmão do Márcio lá, passando uns dias lá. E aí o Márcio foi para a casa dele, me pediu para eu providenciar uma passagem para ele para os Estados Unidos, porque ele tinha plano de saúde nos Estados Unidos, para se tratar lá, para ver a opinião dos médicos americanos. Isso foi um abalo muito grande para mim. E aí eu liguei para o Rio de Janeiro para avisar os pais dele sobre o resultado, avisar o irmão dele, fiquei resolvendo a passagem dele. No dia seguinte ele viajou com a atual mulher dele, a Carolina, que ia para os Estados Unidos, mas aí eu falei com o pai dele, ele pediu que fosse primeiro para o Rio de Janeiro para ser consultado por alguns médicos no Rio, e de lá é que ele seguiu para os Estados Unidos. E eu fiquei em contato com ele, na época era por telefone, por fax, por e-mail, né? E-mail nós já tínhamos na época, mas foi um abalo muito grande, porque o Márcio mesmo, quando ele me trouxe o laudo, que me chamou, porque eu estava na minha sala aqui, ele chegou do médico com o motorista e me chamou: Ana Rita, vem aqui conversar comigo. E eu não fui, eu fiquei na minha sala, porque eu não vinha, porque eu sabia que ele queria fazer alguma brincadeira comigo, queria dosar alguma coisa. Aí ele de novo foi no corredor e disse: Ana Rita, é urgente, vem falar comigo que é sério. Aí eu disse: olha, eu vou, mas não estou te acreditando. E vim aqui nessa sala que é a dele. Foi quando ele me mostrou o laudo e me contou, porque eu sabia que ele estava doente, estava com uma pneumonia, mas eu não imaginava que estava com câncer no pulmão. E o Márcio, mesmo doente, nós fomos para uma reunião do conselho em Brasília, eu pedi para ele não ir, porque viajar de avião com pneumonia é uma situação muito complicada. Mas o interesse dele, ele sempre gripava, achava que ia ficar bom. E quando nós estávamos no avião, aí quando eu estava no aeroporto, ia só eu e o Helder participar da reunião do conselho em Brasília. Quando a gente está no aeroporto, ele chega para entrar no avião. E no avião passou mal, eu ajudei ele no avião. Lá na reunião
passou mal e aí eu quis trazer ele de volta para Belém. Disse, não, eu vou para o Mamirauá de Brasília, porque vinha uma equipe de financiadores do Mamirauá vindo de Nova York. Tem a Katy Rutenberg, que é uma artista plástica que financiava o Mamirauá e foi quem arrumou o tratamento do Márcio para ser rápido num hospital em Nova York, que o pai dela que é multimilionário e construiu esse hospital do câncer lá em Nova York. E ele seguiu para Tefé, passou mal em Tefé, de Tefé veio para Belém rápido, nem pôde ficar lá com as pessoas, colocou pesquisadores do Mamirauá para atenderem eles. E quando chegou aqui em Belém, foi ao médico, foi quando teve o laudo do câncer. Foi uma situação assim, e para mim foi muito complicada, porque eu fiquei assumindo a direção, o Márcio ainda era diretor, eu não era oficialmente, mas ele já falou para o presidente do conselho, o doutor Tundizi, na época era o presidente do conselho, que queria que eu ficasse, deu toda a minha, contou para ele como eu funcionava, que eu ficasse na direção. E eu resolvia todas as coisas aqui, falando com ele em Nova York, ele fazendo a quimioterapia, continuava trabalhando em Nova York, ele não parava de trabalhar, ele dava palestra, ele produziu um livro de fotografias com o marido da Katy Rutenberg, ele não parou, ele fez um tratamento muito rígido, muito forte. Nessa época que ele estava em Nova York, ele ainda foi receber o prêmio da Rolex em Tóquio, que o médico liberou ele para essa viagem. E ficou acertado, obviamente, que só ia ser escolhido o novo diretor após a morte do Márcio. E quando ele estava no hospital, já em 2003, em fim de fevereiro, ele foi para o hospital e eu estava em Tefé, porque eu estava no lugar dele da direção, eu vivia indo em Tefé resolver as coisas. Eu recebi uma ligação daqui de Belém, do meu marido, avisando que os pais do Márcio tinham telefonado para falar comigo, mas como eu estava em Tefé, a ligação não chegava, e falaram com meu marido que o médico havia dado somente uma semana de vida para o Márcio e que o Márcio queria que eu fosse para Nova York urgente para falar com ele. Aí eu saí, eu recebi essa informação em Tefé, fiquei muito abalada e vim direto para Belém. Já meu marido comprou passagem, encontrei a irmã do Márcio aqui e seguimos para Nova York levando o filho dele, o Lucas. Só que quando nós chegamos em Nova York, essa previsão que ele ia viver 7 dias, ele ainda viveu 14 dias. E nesses 14 dias tinha um espaço, tinha uma sala antes de onde ele estava deitado, uma sala de espera, onde ficava o pai e a mãe, os 2 filhos dele, eu e a irmã dele, a Helena. Mas para entrar no quarto, para conversar com ele, ele já estava numa fase final, mas continuava conversando, não reclamava de dor, não reclamava de nada. Ele pedia que podia entrar 2 pessoas, entrasse sempre uma pessoa, eu ficasse o tempo todo, de manhã e de tarde com ele, e aí entrava o pai, entrava a mãe, entrava a irmã, entrava o filho, eles iam se substituindo e eu ficava lá com ele conversando, e ele conversando comigo, pedindo a continuação do Mamirauá, o que ele queria que fosse feito no Mamirauá, me orientando sobre isso. E quando vinham os pesquisadores visitá-lo, pesquisadores de fora e do WCS, eu ficava dentro, eles entravam e ele me apresentava, dizendo, olha, esta é a nova diretora do Instituto Mamirauá. E eu saí de lá no dia 7, às 6 horas da tarde, no dia que ele morreu. Nesse dia foi o único dia que ele entrou em coma. Quando nós chegamos de manhã, antes da gente ir para o aeroporto, eu e a irmã dele, ele já estava em coma, a mulher dele, a Carolina, nos falou que ele estava em coma. E quando foi 6 horas da tarde, ele morreu, mas 6 horas da tarde nós já estávamos entrando no avião, só fomos saber que ele tinha morrido quando desembarcamos aqui em Belém. Como ele faleceu, né, aí tinha que escolher um diretor, aí é escolhido pelo Conselho de Administração. O presidente era o Dr. Tundizi, os conselheiros, o Dr. Paulo Nogueira Neto, o Dr. Varvik Kerr, todos amigos dele que já me conheciam, porque eu participava, eu era diretora administrativa, mas o Márcio era o diretor, eu ia para o conselho para fazer as atas, para ajudá-lo em todas as reuniões do conselho. Era o doutor Avílio, que era membro do conselho, vários, a doutora Marilene, lá de Manaus, todos me conheciam. E aí o conselho, quando foi para fazer
A escolha, eles resolveram que não iam abrir um edital público, que iam me escolher diretamente, por pedido do Márcio, por me conhecer, e para substituir o Márcio era difícil colocar uma pessoa de fora que não soubesse todo o objetivo do Mamirauá, que poderia haver alguma deturpação. E aí me escolheram como diretora. A missão do Mamirauá é realizar pesquisa científica na área, em várias áreas que entendam o funcionamento do meio ambiente, realização de pesquisa científica visando a melhoria da qualidade, desenvolvendo tecnologias sociais para melhorar a qualidade de vida das populações que habitam nessas duas reservas. Então, o Mamirauá ele tem um desenvolvimento muito grande de pesquisa na área biológica, que é uma área vasta, você divide todas as áreas da ciência biológica, você tem pesquisa em todas essas áreas, e tem uma importância muito grande que é o desenvolvimento da pesquisa na área social, porque você tem outros institutos de pesquisa aqui na Amazônia, que também hoje são financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é o Museu Guild aqui em Belém e o INPA em Manaus. São dois institutos famosos, o Museu Guild é muito antigo, muito mais antigo que o INPA. Eles têm um relacionamento muito bom com o Mamirauá, mas o trabalho deles é um trabalho de pesquisa científica. Alguns deles têm alguma ligação para fazer um trabalho com algumas populações, mas não é o objetivo central como esse do Mamirauá, né? Eles não administram reservas. E o interesse do Mamirauá, o trabalho desenvolvido pelo Mamirauá, ele serve de apoio, serve de modelo para várias outras instituições desenvolverem trabalhos assim. Tem muitas pessoas que vêm de fora, de vários estados do Brasil, procurar uma experiência do Mamirauá, que o Mamirauá, com todo esse trabalho na área social, ele tem recebido muitos prêmios ao longo de toda a sua existência, né? E depois do falecimento do Márcio, quando o Márcio ainda estava vivo, foi comprado com dinheiro do CNPq o terreno para a sede do Instituto Mamirauá. E quando eu assumi, era só o terreno com um muro que tinha do lado. A gente não tinha a estrada para ir até lá, não tinha água, não tinha luz, não tinha aquela ponte. E aí, eu na direção, substituindo o Márcio, foi muito difícil, porque como que você vai substituir uma pessoa tão competente naquele nível, né? Então, eu tive um trabalho muito árduo para substituir ele, mas eu acho que, em função disso, muitos líderes de financiamento me ajudaram muito pensando sempre nele. E aí, nós tivemos um secretário das unidades de pesquisa do Ministério, na época era Ministério da Ciência e Tecnologia, o doutor Avílio Tundizi, que ficou muito amigo meu e ele me ajudou muito a conseguir financiamento da FINEP para a construção dos prédios do Mamirauá, da sede do Mamirauá. Então, eu fui construindo devagar, construí primeiro o piso, aquele piso que você tem na sede, a construção de água, luz elétrica. Antes de chegar no Mamirauá tem um hospital que hoje funciona lá, que na época estava em construção, mas não tinha energia para chegar lá. Eu consegui que a energia fosse até o Mamirauá, energia elétrica. Então, toda essa construção da sede do Mamirauá foi um período que eu tive muita sorte de conseguir os financiamentos da FINEP e um pouco de apoio da FAPEAM do Amazonas para metade de um prédio que foi construído lá, que é da área social. E construímos biblioteca, você conhece lá a área, foi tudo construído, isso o Márcio não, era o desejo dele, mas ele não conseguiu ver, porque como ele faleceu muito novo, só tinha o terreno, esses prédios já foram construídos por mim e poucos deles terminaram já a construção, já na administração do Helder, mas eu já deixei o financiamento para serem construídos e concluídos esses prédios. Foi muito desafiadora e foi uma experiência muito boa para mim, porque eu lecionava antes, né? Eu não sou administradora, para você aprender uma outra área não é fácil. Eu tive uma experiência muito grande com financiadores do exterior, que eu tinha que prestar conta para ele. Para cada um, o relatório era de um modo totalmente diferente, contábil, para fazer. Fui aprendendo isso e
E a administração do Mamirauá me deu um conhecimento que eu jamais imaginaria que eu ia ter. Eu tive apoio de muitas pessoas que conheciam o Márcio, que ajudaram muito, mas eu tive uma relação, eu tive uma fase muito complicada, que era levar as pessoas para trabalharem lá no Mamirauá. Por exemplo, hoje em dia, você abre os editais e consegue pegar as pessoas de fora, mas para a parte administrativa, para você botar representante do departamento de pessoal, da contabilidade, o diretor administrativo lá em Tefé, é muito complicado, porque na época a Tefé não tinha universidade ainda. Então você tinha as pessoas que trabalhavam lá em Tefé, eram poucas pessoas que trabalhavam no Mamirauá. E a gente recebia muita crítica de amazonenses reclamando que a gente só contratava pessoas de fora. Mas a gente não tinha pesquisador lá em Tefé para contratar, né? Nem esse pessoal formado em administração, em contabilidade, no financeiro. E aí eu levei daqui de Belém, até hoje nós ainda temos lá a Dolly, que foi daqui de Belém, a Selma e o Júnior, que a Selma era a diretora administrativa, o Júnior era o responsável da informática, eu que levei eles daqui de Belém. Contratei várias pessoas aqui, até antes deles eu levei o Lafayette, que trabalhou ainda quando era casa na Avenida Brasil. Então eu tive um trabalho muito intenso para levar as pessoas para começar a formar. A Edila contratou várias pessoas, o João, que hoje é o diretor, começou trabalhando com a Edila no início, em educação ambiental. E muitas pessoas nós íamos contratando para lá e conhecer outras pessoas, iam chamando, porque era difícil você ter as pessoas que quisessem ficar morando lá. Até porque a gente não tinha a sede ainda, era tudo funcionando naquela casa, na Avenida Brasil. Mesmo o Instituto Mamirauá, ele só mudou para a sede depois quando eu comecei a construir os prédios lá, isso já depois do Márcio falecer, né? Eu fiquei nessa administração até 2010, quando o Helder assumiu. Então, foi uma experiência muito grande para mim. Até hoje, quando eu paro para pensar, eu fico pensando assim, como é que eu dei conta de substituir o Márcio e realizar a maioria das atividades que ele desejava que eu realizasse, né? Então foi muito fácil. E o meu relacionamento com as pessoas, eu lhe digo que eu tive um relacionamento muito bom. Muito bom, não tive nenhum problema. Claro que tem algumas pessoas que não queriam ficar ou que não estavam desenvolvendo um trabalho que a gente imaginava que deveria ser realizado, que eu tive que demitir, mas demitia explicando, conversando e eu pedi muito para o Ministério para melhorar o salário das pessoas. Na época que eu estava, não estava a crise na direção do Helder, foi um problema que o Helder passou esses anos todos dirigindo com crise financeira, aí você não pode dar aumento de salário, isso faz as pessoas ficarem tristes, mas na minha época eu consegui o aumento para regularizar, para dar aumento a cada 2 anos do salário deles, então eu fiquei muito feliz, foi uma experiência muito boa, ganhei muitos amigos e o Mamirauá foi muito importante para mim. Olha, o Mamirauá é um instituto muito conhecido na Amazônia, nacionalmente e internacionalmente, né? E o Mamirauá ajuda muito, serve muito de experiência sobre o meio ambiente, porque nós damos cursos que nós recebemos pessoas que vêm se especializar em serem manejadores, em como desenvolver tecnologias sociais, como trabalhar em reservas, como desenvolver um plano de manejo, isso tudo o Mamirauá ensina. Então, vários indivíduos que são diretores ou funcionários dessas unidades de conservação ou de instituições que não têm unidade de conservação, mas que trabalham com o meio ambiente, eles sempre estão em contato com o Mamirauá pedindo a opinião. E o Mamirauá tem uma ligação muito grande com o ICMBio, né? Antigamente era IBAMA, antigamente, agora é ICMBio. Tem uma ligação muito grande com eles. A gente nós obedecemos todas as regras ligadas ao meio ambiente. E a gente sente que o Mamirauá tem importância porque somos muito procurados por várias... Para você ter uma ideia, tem instituições que nem trabalham com o meio ambiente e que vêm querer saber como foi criado o Mamirauá, como desenvolveu. Então,
para entrevista, para reportagens, pessoas que vêm pedir, é muito grande a comunicação com o Mamirauá, tanto que se você conversar com a Eunice, lá do setor de comunicação, ela vai lhe falar que vários setores de imprensa nacional e internacional querem fazer reportagens sobre o Mamirauá, né? Tem também uma coisa que chama muito atenção no Mamirauá, é o programa do ecoturismo, porque é um programa que é adaptado a obter recursos para a sua manutenção e esse recurso, o que não se gasta com a manutenção, o que tem de saldo, é repassado para as comunidades daquela área que moram ali ou que trabalham ali onde é desenvolvido o programa de ecoturismo. O dinheiro não entra para o Instituto Mamirauá, nem para a Sociedade Civil Mamirauá. Hoje em dia nós ainda mantemos a Sociedade Civil Mamirauá. Eu continuo na presidência da Sociedade Civil Mamirauá, que quando se criou o Instituto Mamirauá, o Márcio não tinha ideia se a gente manteria ou não a ONG. E nós resolvemos manter no início porque nós estávamos com alguns financiamentos. Depois que o Márcio faleceu, em 2003, nós de novo resolvemos ver se manteríamos a Sociedade Civil Mamirauá e resolvemos manter, porque principalmente agora, com essa crise financeira, nós estimulamos muito os pesquisadores do Mamirauá a fazerem, a concorrerem a editais para conseguirem financiamentos para desenvolverem suas pesquisas, porque os nossos recursos estão muito limitados hoje, os recursos que vêm do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, quando eles fazem esses editais, que concorrem a esses editais, alguns financiadores não querem financiar para o Instituto Mamirauá porque ele tem ligação com um órgão governamental do governo brasileiro. Nós não somos contratados pelo Ministério, nós temos um contrato de gestão, mas nós temos uma ligação, temos maior admiração por isso, porque eu lhe falei que serve para pagar o pessoal, né? E muitas instituições só querem financiar se for para uma ONG. E aí eles fazem o edital em nome da Sociedade Civil Mamirauá, recebe um recurso, a Sociedade Mamirauá recebe e repassa para eles para o Instituto Mamirauá. Então a Sociedade Civil Mamirauá continua sendo mantida para captar recursos e passar tudo da Sociedade Mamirauá, o interesse é o Instituto Mamirauá. Eu acho que o sucesso do Mamirauá se deve a todas as pessoas que trabalharam e que continuam trabalhando no Mamirauá. O início, as pessoas vinham muito ligadas a obedecer o pensamento do Márcio, que era um pensamento muito honesto, muito puro e muito amável ao meio ambiente, né? E as pessoas vinham e conheciam o Márcio e viam a forma como ele pensava, o que ele queria de bom para essa instituição. E elas passavam a se interessar e querer que o Mamirauá crescesse. Quando o Mamirauá foi crescendo, as pessoas foram conhecendo o passado do Mamirauá. A gente sempre sugere que uma pessoa, quando entre no Mamirauá, a gente relate a história do Mamirauá para ter uma ideia, saber quem foi, porque tem pessoas que chegam hoje e não sabem quem foi o Márcio Aires, tem jovens que chegam, né? Tanto que foi sugerido, nós sugerimos, durante a minha administração, criar um memorial para o Márcio Aires. Foi financiado pelo pai dele que financiou a construção do memorial. Então, as pessoas que chegam lá e começam a perceber a história, quer dizer, que foi um projeto. Nós temos no Brasil milhões de projetos e que termina em 1 ano, 2 anos e não vai para frente. Um projeto que passou a ser depois uma ONG, Sociedade Civil Mamirauá. Depois esse projeto criou 2 reservas. Depois essa estação ecológica, antes da reserva, essa estação passou a ser Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Se criou 2 reservas, depois se criou um instituto. Você sabendo essa história, que foi muito difícil no início, que foi um desejo muito pessoal e que as pessoas que conheceram o Márcio ficaram com a sua mesma filosofia de vida, as pessoas começam a trabalhar no Mamirauá, a ver que é uma instituição muito séria, honesta. Olha, o Mamirauá, se você for ver, nós fazemos a prestação de contas do Mamirauá todos os anos, nós nunca tivemos um problema financeiro no Mamirauá. É aceito totalmente
tudo correto, tudo honesto. Nosso interesse é exatamente a conservação do meio ambiente, o desenvolvimento de tecnologias sociais que ajudem essas populações a melhorarem a renda, terem uma vida melhor, ajudarem seus filhos a estudarem mais, a amarem o meio ambiente e a preservarem essas reservas. E uma outra coisa importante que eu não falei para você é que, durante a administração do Helder, ele ampliou o trabalho do Mamirauá, não mais só nessas 2 reservas, que são muito amplas, a gente precisa de muita gente trabalhando lá. O Mamirauá hoje trabalha em outras áreas da Amazônia, né? Aqui no Nordeste do Pará, trabalha no Rio Juruá, no Rio Purus, trabalha até Tabatinga, trabalha na região de Santarém. Nós prestamos contas de trabalhos em várias partes da região amazônica. Nós não estamos mais sujeitos somente a trabalhar nas 2 reservas, ele foi muito ampliado. Então, todas as pessoas que vão trabalhar no Mamirauá, eles recebem o histórico e percebem que as pessoas que já estão há mais tempo lá têm um grande carinho, um grande amor pela instituição e eles passam a se interessar pela instituição. Esse é o meu pensamento, né? Ele foi, mas foi ele que deixou isso tudo. Ele foi o autor de tudo isso. O que o Márcio me pedia, ele dizia, não para o Mamirauá, senão o Mamirauá vai se fechar. Continua com o Mamirauá, até que você sinta, você perceba que o Mamirauá não vai mais se extinguir. O Mamirauá não vai mais se extinguir, né? Agora tem a garantia do que ele queria. Por quê? Já tem toda uma estrutura de sede, tem toda uma estrutura de equipe de pessoal, tem todo um conhecimento a nível, não mais só no exterior, a nível nacional, e a ligação com o órgão governamental, que é o contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com tudo isso, o Mamirauá vai continuar agindo. Agora, o que acontece é que você tem como qualquer instituição, vai ter um momento que ela sobe, tem um momento que ela pode descer. Isso acontece, olha, teve um momento de crise, mas o diretor que estava na época assumiu muito bem a questão de crise e desenvolveu uma filosofia de que os pesquisadores fossem buscarem editais, financiamentos para continuar desenvolvendo suas pesquisas. Agora nós estamos com um novo diretor que possivelmente vai fazer tudo isso, ele vai se interessar em continuar levando o Mamirauá. Eu não sei te dizer daqui a mais 20 anos, porque eu não sei quem vão ser os próximos diretores, quem vai ser o grupo administrativo. Mas se você tiver um momento que não funcione tão bem, a instituição não vai parar, depois vem outro que vai colocar funcionando bem. A minha expectativa pessoal é que eu acho que o Mamirauá vai sempre continuar sendo esse instituto famoso que a gente tem e correto que a gente tem aqui na Amazônia.